Olá, tudo bem? É comum entre os evangélicos, principalmente os pentecostais, de dizerem que principados e potestades significam hierarquias no mundo dos demônios, no mundo espiritual. Mas quero mostrar nesse vídeo que principado e potestade tem outro significado. Olá, tudo bem? Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Louvado, glorificado e exaltado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. E o tema deste vídeo é: quem são os principados e potestades? Para manter os fiéis cativos em seus templos, deve-se manipular, mudar o sentido das palavras e outras manobras para prender seus seguidores. Assim é na religião. Graças ao Espírito da Graça, temos tido entendimento da sã doutrina e assim esclarecer os enganos. Somente assim conseguimos reinar em vida, somente assim conseguimos estar no reino do Pai. O mistério que os gentios, o mistério oculto que foi revelado a Paulo no terceiro céu, e esse mistério era que os gentios faziam parte da herança de Deus, eram co-herdeiros com Cristo das bênçãos de Deus, juntamente com os israelitas, foram revelados aos demônios. Tem cabimento estes ditos demônios terem este conhecimento? Pois quando dizem que estes fazem parte de hierarquias espirituais, é isso que querem dizer. Eu vou te mostrar agora que Paulo disse aos Efésios que Deus, ele mostrou esse mistério, ele revelou esse mistério que esteve oculto por todas as outras gerações aos gentios. Esse foi o mistério oculto, que os gentios faziam parte, depois que veio, que Jesus disse, tetelestai, está consumado, ele juntou os dois povos, ele derrubou o muro de inimizade que havia entre os dois povos e fez o quê? Juntou os dois, israelita e gentios, os gentios por fé e os judeus também por fé, não por obras, porque a obra nunca salvou, nunca justificou ninguém. Então todos agradam a Deus pela fé. E o espírito dos filhos e dos eleitos de Deus não passarão pelo juízo, porque estes são a igreja gloriosa de Cristo, a igreja sem ruga, sem mácula, são os espíritos dos eleitos e filhos de Deus. Então esse mistério que esteve oculto, através de Paulo, através da pregação da sã doutrina, os principados e as potestades ficaram sabendo. É nesses versículos que eu vou ler agora. Mas não tem nada a ver de demônios de região espiritual do mal, não. Veja, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículos 6 ao 11. Assim Paulo disse, versículo 6, significando que, vou pôr na Nova Almeida atualizada, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então, pelo Evangelho, Deus revelou através do Espírito da Graça que falou pela boca de Paulo para mostrar aos gentios que eles eram herdeiros das bênçãos de Deus. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora está o versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, o que é igreja? São vidas, é o ajuntamento de vidas, são os espíritos dos eleitos que formam a igreja de Cristo e que ele é o cabeça. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então quer dizer, conforme os evangélicos, principalmente os pentecostais, os arminianistas, os que seguem a teoria de Arminiano, que
Então quer dizer que o mistério, que o povo gentil também eram herdeiros, como eram os judeus, isso foi revelado a demônios, Beelzebul e Satanás e é isso? Porque se eles dizem que principado e potestade são demônios, então quer dizer que Deus ocultou isso para revelar aos gentios e aos demônios que os gentios faziam parte da herança de Deus. Mas principado e potestade não tem nada a ver. Principados são poderes, potestades são autoridades. É que quem traduziu fez questão de deixar esse nome para quê? Para a manipulação, para o pavor, para o pânico, para o terror. Veja na Nova Versão Internacional, a NVI, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Poderes e autoridades. Não tem nada a ver de seres espirituais do mal. Isso aqui eram os governantes, os príncipes, os reis, os anciãos chefes das sinagogas, os judeus que tinham algum poder. Foi para eles. Eles viram a manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus no povo gentil também. Mesma coisa aconteceu quando Paulo foi visitar Cornélio. Pedro foi visitar Cornélio. Pedro, ele e os que acompanharam ele, achavam que somente o povo judeu, os israelitas, os descendentes, que tinham participação na graça de Deus. Mas antes mesmo de terminar de falar, antes de tomar o banho na piscina, veio Cornélio e sua família, começou a falar em outros idiomas, falar em glossa, outros idiomas, outras línguas de outros povos. Pedro ficou assombrado e eles ali falaram, tá vendo? Já não há necessidade, já não há como proibir que Cornélio e sua família pratiquem o batismo do arrependimento na piscina, na água. Porque Deus encheu eles com o Espírito dele da mesma forma que nos encheu, ou seja, batizou ele com o Espírito Santo da mesma forma que foi derramado o Espírito Santo nos discípulos e apóstolos. Ali foi uma demonstração de que os escritos eram verdadeiros e que havia acontecido o cumprimento da promessa, que os gentios faziam parte da comunidade, faziam parte dos filhos eleitos de Deus juntamente com os israelitas. Então, aqui fica claro, amado, que principado e autoridade não tem nada a ver de demônios. Isso é mais um engano perverso, mais uma forma de prender as pessoas dentro das chamadas igrejas com ameaça e com medo. Deixa eu voltar na Nova Almeida atualizada e vamos ver. Paulo disse que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Então, na religião, eles dizem que Cristo é o cabeça. É tudo insano. Então, quer dizer que Cristo é o cabeça dos demônios de Tranca-Rua, de Pombagira, do Preto Velho. Colossenses capítulo 2, versículo 9 em diante. Assim disse Paulo na igreja de Colosso, os irmãos que se reuniam como igreja. No capítulo 2, versículo 9. Porque nele quem? Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo demônio, capeta, pombagira, tranca-rua. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então quer dizer, como os pentecostais, como os arminianistas falam, o principado e potestade são demônios, são entidades do mal. Então Jesus é o cabeça dessas entidades. Jesus é o líder, como os fariseus chamavam Jesus de Beelzebul. Ele faz milagre por Beelzebul, ele é o chefe dos Beelzebul. Mas vamos colocar na NVI, então deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, versículo 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Almeida Corrigida Fiel, na Almeida Revista Atualizada 2010. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Na King James Fiel. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Então, todos aqui, até agora falou isso. Agora vamos na NVI. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Poder e autoridade. Isso é
o significado de principado, poderes, potestades, autoridades. Um governador é isso, um prefeito é isso, um presidente é isso, um rei é isso, o príncipe Charles é isso. São governos e autoridades, são poderes e autoridades. Isso é o significado de principado e potestade. Não tem nada a ver de seres espiritual do mal, não tem nada a ver de seres demoníacos. Isso é mais uma sandice, é mais uma ignorância da religião, principalmente os pentecostais. Eu frequentei um negócio desse aí, muitos anos atrás, e eu era obreiro, e nos era ensinado que o obreiro tinha autoridade até X ponto. Depois vinha o pastor até um degrau. Depois vinha o regional, que cuidava daquela região, até outro. Aí tinha o que cuidava do estado, era o bispo que cuidava da nação. Ele sim, ele era o todo-poderoso. Ele era o semideus. Era ele que brigava com as potestades e os principados. O obreiro não, o obreiro só jejuava, dava dízimo, oferta, mas só podia brincar, mexer com os demônios fraquinhos, porque tinha a escala hierárquica dos demônios. Assim diziam eles. Mas para você ver como que quem segue esses lugares é ignorante. Não é menosprezando, mas é uma falta de conhecimento muito grande. Veja, está claramente explícito o que significa principado e potestade. Basta ver versões bíblicas. Basta você procurar, dar uma pesquisada, colocar no Google. Hoje em dia você coloca lá o que significa principado e potestade. Vai estar lá poderes e autoridades. Reis, governo, prefeito, é isso. Nada mais. Não tem nada, não tem nenhum ser superior do mal. Aí você fala, mas os espíritos imundos. Eu tenho um vídeo desse, eu não vou falar não, a respeito do que manifesta nesses lugares aí. São obras da carne, são maldições de Moisés, porque eles vivem Moisés, eles estão em Moisés, eles menosprezam, eles profanam o sacrifício da cruz, eles pisam no sangue que verteu da cruz, buscando justificativas no velho pacto, e com isso, as maldições que vieram sobre os israelitas no ano 70 no juízo, também segue essa turma, porque eles vivem na mentira, no engano. Para Deus eles estão mortos. Eles ainda não alcançaram a vida. Amém? Eu ia falar mais algumas coisas a respeito disso, ler mais alguns versículos, mas eu acredito que esteja bem suficiente para o que são principados e potestades. Nada mais do que isso, são poderes e autoridades constituídas, seja príncipe, reis, governos, prefeitos. Isso é o significado dessas palavras. É a mesma forma de inferno. O que significa inferno? É um local que as pessoas ficam queimando, gritando? Não, inferno significa sepultura, local dos mortos. Mas para amedrontar, para colocar pânico, terror, dizem que se não forem na igreja deles, se não praticarem os rituais, se não pegarem envelope, quando morrer vão para o inferno e serão queimados. Então, mas o mais fácil é o quê? Para arrancar verba, para escravizar. É falar que inferno é sepultura ou falar que inferno chama de fogo e vai? Chama de fogo, porque as pessoas não lêem, as pessoas têm preguiça de ler, fica aí sendo enganado. Sepultura, inferno. Amém? Lago de fogo. Por que Jesus e os judeus daqueles dias usavam muito a expressão lago de fogo e vai queimar, é um fogo que nunca se apaga? Por que eles usavam aquele dialeto nos dias deles? Pelo lixão, pelo aterro sanitário que havia na parte externa de Jerusalém. Era um fogo que nunca se apagava, que era um aterro sanitário que eles usavam para jogar os animais mortos, pessoas, sacrifícios que eram oferecidos a outros deuses, a Moloque. Então era um fogo que nunca se apagava, estava sempre gerando enxofre, cheiro de enxofre, e aquilo ali era 24 horas. Era um aterro sanitário e eles usavam. Então, nos dias de hoje, depois de quase 2000 anos que Jesus esteve, que falou sobre isso, eles ainda estão na mesma sintonia, falando para que a pessoa vai, quando morrer, não vai ter salvação e vai ficar queimando nesse fogo do inferno. Amém? Então, deixo esse vídeo com você, espero ter contribuído de alguma forma para esclarecimento a respeito do que é principado e potestade, nada mais é do que governos e autoridades. E se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a palavra da graça de Deus, levar a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosquiados, enganados
por esse sistema corrupto, mentiroso e ladrão que existe por aí. E eu vou deixar uns vídeos aqui no final, se for do seu interesse. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.